Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês a minha experiência como foi tirar o visto para turista para os Estados Unidos. Eu fui agora em abril, por enquanto até dia 30 agora vai estar seguindo a mesma regra, porque vai ter algumas alterações, mas não foge tanto assim, do que eu vou passar aqui para vocês. Bom, primeiramente, então você tem que ir no site, vistos.eua.com.br. Então você vai ter que fazer um preenchimento de um formulário que se chama DS-160, isso é para turista, não imigrante. Então esse ele vai colocar algumas informações, você vai ter que colocar praticamente sua vida toda ali, suas informações, que você já trabalhou, que você trabalha, quem vai pagar a viagem, qual o propósito da viagem, fora outros documentos essenciais, Então, eles têm isso geralmente é um pouco demorado, mas dá para fazer. As respostas têm que ser em inglês, qualquer coisa, Google Tradutor, ele te ajuda muito. Tá? Então você vai preencher todo o formulário e vai aparecer no final uma confirmação para você do formulário preenchido, E nesse caso você tem que imprimir, Seria nesse caso esse formulário aqui, tá? E não precisa ser colorido, tá? No caso, deixei colorido, só que eu deixei em alta qualidade por causa do código, que vai que eles vão estar passando aqui o leitor, Tá, então é esse formulário, Você vai ter que imprimir, vai estar sua foto e a foto que você colocar, você pode fazer duas coisas. Você pode estar tirando essa foto, mas sempre lembrando que tem que ser o fundo branco. Ou você tira uma foto, que você vai precisar de uma foto 5x7, e onde você for tirar, você leva um cartão de memória e depois passa que vai dar certo também, tá? E na foto ele tem umas exigências, tamanho, resolução, o fundo, você não pode estar com franjas, tem que estar com o rosto mais aberto, não pode estar para lá, para cá, tem que estar mais ou menos assim, Eu acho que até não está tanto certo aqui, mas foi, tá? Então essa aqui. Aí você vai ter que também fazer o agendamento da sua entrevista. No caso, está demorando até 40 dias, estava demorando muito mais, mas depende da ocasião. E você paga por isso por enquanto. Você paga uma taxa de R$ 38 para estar fazendo o agendamento. Fez o agendamento, olhou lá no calendário, no mesmo site, no mesmo site que você vê isso. Você vai ter uma taxa, um comprovante, de confirmação. E essa também tem que imprimir, tá? Para o dia da sua entrevista. Então, marcou para dia quarta-feira, dia 11, tá? Então, você também vai levar isso aqui. A outra, você vai ter que levar, lógico, o passaporte, O passaporte você vai levar. Você vai ter que levar também a foto 5x7 ou 5x5, tá? Vai levar também. E a taxa de entrevista, ou seja, você tem que ir no Citibank pagar uma taxa para estar fazendo a entrevista, Nesse caso, eu paguei $130, E só que você paga em reais, No caso foi R$ 266, paga essa taxa no Citibank, só o Citibank. No consulado tem o Citibank, mas eu aconselho a vocês, quem for tirar, pagar antes, Ver um Citibank mais próximo aí da sua cidade ou na sua cidade e paga antes. Aí como que você faz para o pagamento? Você simplesmente leva o passaporte, eles vão olhar o seu número aqui, Eles vão olhar o número de identificação do seu passaporte e aí você consegue pagar a taxa, tá? Não precisa levar nenhum documento. Então, esses são os essenciais, tá? Esses vocês têm que ter. Então, comprovante de pagamento, passaporte, foto 5x7 ou 5x5 e os dois comprovantes, tá? Comprovante de agendamento e comprovante do formulário que você preencheu, tá? Então, esses aqui você vai precisar e no dia nesse próprio site ele fala quais documentos você precisa levar. Eles vão falar desse, mas vão falar também que você pode estar levando documentos que comprovem fortes vínculos com o seu país. Então, no meu caso, o que eu levei? Eu levei imposto de renda, Imposto de renda, comprovação de imposto de renda, Eu levei declaração da empresa que eu trabalho, até o período que eu vou ficar, por enquanto. Contrato de prestação de serviço, que eu sou um prestador de serviço.
Aí eu levei extratos que eu recebo em casa, extratos bancários, né? Foi esses, os 3 últimos. Eu levei também comprovante de pagamento, né? No caso, olerites, né? Os meus olerites, tem até mais. E documento do veículo, que eu tenho veículo, então eu levei também, tá? No caso, quem faz faculdade, comprovante da faculdade, quem é registrado, a carteira, né, de trabalho. Aí você também, no período que você for, você também tem uma declaração de férias, uma declaração de que você vai ficar, quem está estudando. E vale lembrar, no caso eu sou o pagador da minha viagem, mas quem vai ser, se for outra pessoa que vai pagar a viagem, aí você coloca, né, você leva os documentos da pessoa, então você leva carta custeio, né, que você pode estar fazendo, você coloca o imposto de renda da pessoa. Vale lembrar que o imposto de renda não precisa ser só para quem tem que declarar renda, quem é isento pode mesmo declarar renda. Esse é um bom ponto, porque aí você está de acordo com o seu país, então eles vão entender isso como um lado positivo. Então, declare renda, tá? Faça a declaração do imposto de renda. Que mais? E é isso aí. Aí, bom, marquei o dia, saí daqui, sou do litoral norte de São Foi no caso em São Paulo. Eu saí daqui 4h30 da manhã, fui o carro, fui direto. Cheguei lá, assim, até o trânsito, tudo, cheguei lá próximo, no Morumbi, foi 8 horas eu já estava lá. Deixei o carro no estacionamento, fui. Então acontece lá, assim, você vai começar, você vai estar numa fila ali fora. E tem os horários, né? Tem o pessoal das 9, 9h30, 10, 10h30. Então assim, se tiver mais tranquilo, né, que é difícil acontecer, eles vão fazer o quê? Eles já vão mandando você entrar. Então assim, tem horário, tipo assim, eram 8 horas, o pessoal das 9h30 já estava entrando. 9, 9h30 já estava entrando. Quando eu cheguei lá, daqui a pouco, mal fiquei nem 20 minutos na fila, já entrei. E de lá eles já vão fazer o seguinte: dos comprovantes que você já tem, né, que é o comprovante de pagamento da entrevista, o formulário, o passaporte, eles colocam tudo reunidos numa coisa só. Então eles vão grampear a taxa essa taxa do Citibank junto com a foto e o formulário, os 2 formulários, tá? Então aí vai acontecer o seguinte: você vai fazer uma triagem, então primeiramente é isso, você vai esperar, porque tem os bancos lá antes de você entrar no consulado, você entrou no consulado, mas lá dentro, né, a parte mais interna, você ainda não tem acesso, tá? Aí eles já falam que não pode ter nada eletrônico, nem fone de ouvido, nem alarme de carro, nada, então você não pode ter nada disso, né? Nada, o mínimo que você levar é melhor. Até no caso eu tirei meu relógio, mas eu vi muita gente de relógio lá e entrou, né? Então passou isso, você vai passar por um detector de metais. Você pode levar uma bolsa, você pode levar uma água, você pode levar uma revista, enfim, você pode levar o que você quiser, mas aí você é revistado, quando você acabou de entrar, você é revistado, e depois que você vai passar o detector, né, você coloca todos numa bandeja, você vai, e aí se tiver algum de metal, eles param você passa pelo detector também. Beleza, passou isso, você já fala, ó, siga uma linha verde. Aí tem uma linha verde que você vai seguindo, você vai passar, vai chegar até um pátio. Do pátio aí tem a pré-entrevista. Na verdade, a pré-entrevista é uma pessoa, um brasileiro ainda, que te atende, e ele vai falar assim, qual o motivo da viagem e se você está acompanhado. Só isso. E vai, já vão confirmar seus documentos, tudo. Já tem uma pessoa lá dentro com um envelope de SEDEX, caso você já queira ir preenchendo. Importante, leve caneta para preencher. Tá, chegando nisso, você vai ter o lugar do recolhimento de impressões digitais, né? A gente, quando vai olhar de entrevista, fala que vai fazer uma entrevista no consulado, a gente acha que é uma sala, que tem lá uma pessoa que vai te atender tranquilamente, mas nada disso. É uma cabine, que tem um vidro, né? Certamente é a prova de balas, e tem uma pessoa falando com você pelo microfone, né? O oficial consular, então assim, são várias cabines. Então aí você vai chegar da impressão digital. O cara, ele vai pegar, né, vai falar para você colocar o passaporte o documento no vidro, né, vai estar junto assim, né, vou mostrar para vocês. Tá mais ou menos assim, e aí eles vão colocar aqui, né, aí eles vão olhar aqui, enfim.
e aí eles vão pedir para você colocar digital. Então seriam os primeiros 4 dedos da mão direita, depois da mão esquerda e depois os 2 polegares. Fez isso, você vai direto para a entrevista. Já pega a fila da entrevista, que aí já é hora da verdade, né? Você vai ou não vai? Então, eles vão ali tem várias cabines também, do outro lado tem várias cabines. E é assim, você fica meio apreensivo, olhando o que os outros estão perguntando, mas fica mais sossegado, chega tranquilo. Né? Tem que ser tranquilo, pelo menos. Vai passar a fila, tá? Chegou minha vez. Foi minha vez, aí chegou era um oficial, né, consular, ele já era um americano, mas ele faz as perguntas em português, e ele pergunta, ele foi umas perguntas assim, primeiro ele falou bom dia, seco, mas falou bom dia, então, perguntou qual o motivo da viagem, turismo no caso, quanto tempo eu ia ficar, falei 7 dias, nada mais. Você vai com quem? Eu falei que eu ia sozinho. Que mais ele perguntou? O que eu faço, né? O que eu faço aqui no Brasil? No caso eu falei que sou instrutor numa escola de cabeleireiros. E ele falou assim, ah tá, então você é registrado? Eu falei, aí eu tentei não tentei usar o não, né? A palavra não, tipo, achei que era meio negativo. Foi muito rápido, e na hora eu falei assim, ele perguntou, né, você é registrado? Eu falei, sou contratado. Não usei o não. Aí ele falou, empresta seu imposto de renda, mostra seu imposto de renda. Aí eu tranquilamente peguei, tirei. Aí que é isso aqui, né? Ele fez bem assim. E colocou de novo lá, né? Passei por baixo, ele foi e devolveu. Ele ficou lá, eu quis não encostar. Falei, deixa lá. Aí ficou digitando. Eu falei, bom, aí perguntou com quem eu morava. Eu falei, com a minha mãe. Falei o que ela fazia, que a minha irmã mora com a minha irmã, que a minha irmã fazia, tá? Aí quando eu esperava outras perguntas mais mirabolantes, o que você vai fazer, por que você vai, mas é muito ruim sozinho, não. Quando ele falou, ok, se você for aprovado, só pagar a taxa de SEDEX. Então você fica meio desnorteado, fala, ué, mas você espera uma coisa e não é aquilo, né? E fui pra fila, aí tem a fila do SEDEX, você depois sai de novo, né, sai daquele pátio, vai pra parte, quase na entrada ali, aí tem a fila do SEDEX, o pessoal chama da fila da alegria, né, porque quem tá ali é porque passou, né, e aí você vai preencher, tá, eles não mandam aquele comprovante do correio, quando a gente manda algum envelope, né, eles só mandam um papel dizendo que daqui 10 dias úteis o passaporte vai chegar, né, e recomendo se não comprar as passagens ainda, enfim, coloca algumas informações nesse papel. E em menos de 6 dias, acho que deu 6 dias úteis, praticamente, né? Aí, em 6 dias úteis, chegou o passaporte, né? Aí eu sempre olho isso aqui, né? É engraçado, todo mundo fala, né? Isto não é um visto, né? Lógico que não, né? É um papel. Né? Então chega aqui, a gente olha aqui o visto, né? E aí ele é turista válido por 10 anos, né? Então dá pra viajar bastante, né? E é isso aí, tá assim, fácil, uma entrevista normal como qualquer outra, nada, né, assim demais, como o pessoal coloca muito medo, é uma entrevista né, o consulado vai falar um monte de perguntas, né? Até as perguntas estão sendo muito fáceis, né? Não são perguntas difíceis. Assim, quando uma coisa que eu achei que pode acontecer mesmo, o pessoal pergunta, por que alguns são aprovados, outros não, porque tem gente que tem todas as condições de ir e não passa, tem gente que não tem muitas condições e passa. Não sei, vai de sorte mesmo, de acordo com a gente fala muito do que você vai se apresentar lá. Não precisa ir fantasiado, como dizem, né? Se você não é do ramo que usa terno e gravata, você não tem que ir de terno e gravata, né? Vai de uma roupa casual mesmo, normal. Eu fui com uma camiseta polo, uma calça jeans, um tênis de boa, assim, nada, não quis usar social, nada, porque não trabalho com, não é assim, não é minha função estar com social, né? Então tente mais assim apresentar possível, mulheres, não vai muito maquiada, muito decote.
Teve uma moça lá que eu vi que, por sorte, conseguiu passar, porque ela tava com um short, parecia que ela acabou de acordar e foi lá pro consulado, né? Eu vou lá te fazer entrevista. Não é bem assim, cabelo todo desarrumado e tal. Então tem que ser mais assim, casual. Como se você fosse uma entrevista de emprego, né? E as perguntas, assim, olhar nos olhos mesmo, não inventar, não aflorar as suas respostas. Pergunta assim, qual é o motivo da viagem? Turismo. Não vai falar, ah, é porque é meu sonho, porque eu quero ir, porque... Não. É coisa rápida, coisa assim, não, né, nada de colocar muito porque eles não gostam disso e eu acredito que até se você trabalhasse num lugar que fizesse muitas perguntas, você tinha que fazer toda pergunta, ficar lá o dia inteiro fazendo perguntas, acho que você não queria que cada um respondesse, né, tudo que a pessoa acha, seria, né, então assim, não olhar e principalmente o essencial é falar a verdade sempre, fale a verdade porque aí você não entra em contradição, porque eles testam isso, eles perguntam às vezes, eles fazem duas vezes a mesma pergunta, eles fazem no começo, depois fazem no final, porque eles perguntaram se eu conheço alguém lá, eu falei que não, passou um tempinho, né, fez outras perguntas, perguntou se eu tenho amigos lá, se eu não conheço ninguém, então não tenho amigos lá, né? Então, sempre falar a verdade. E tá, na parte, quando eles já pegam o seu passaporte, acredito que lá isso já está sendo avaliado, né? Uma coisa que eu reparei que é meio temida assim, né, no caso, é que tem as cabines da entrevista, né, todas as cabines, e lá também tem uma sala de entrevista. Então acho que se você for para a sala de entrevista, é porque alguma coisa errada tem aí, né? Eles vão avaliar, a gente vê histórias aí de pessoal sendo com documentos falsificados, tudo, então eles podem ter acesso a isso. Então eles vão sempre, né, falar a verdade, tranquilo, não tem nada, nada assim que a gente, nada além, né, do que a gente acha que é. A gente acha que é uma coisa muito pior, na verdade nem é. E assim, boa sorte para todo mundo, tá muito fácil hoje em dia, pra você tirar o visto, não tem nada demais, assim, você tá com essas perguntas que eles fazem, enfim, não, é tudo tranquilo. E o que vai mudar depois do dia 30 de abril é que a impressão digital e a confirmação dos documentos, né, que seria no caso comprovação de pagamento, Citibank, formulário 1060 e o do agendamento vai ser num lugar só, num local separado do consulado. Aí no consulado, no dia, você só vai fazer entrevista. Você não vai passar depois dessa triagem. Acho que vai aumentar muito mais o fluxo. Ajuda de um lado e, né, atrapalha de um outro, porque as pessoas que moram perto vai ser mais fácil, né? Porque você, né, vai e tá, é mais sossegado. Agora, quem mora longe, né, num estado longe ou tá num lugar mais distante, vai ter que ir duas vezes, às vezes em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Então acho que vai dificultar para um lado e melhorar do outro. Então, mas a tendência deles é aumentarem mais os vistos. Mas é isso aí, entrevista tranquila.